Bom dia, mais um dia na caminhada. Queria, aliás, antes, né? Como eu já disse, foi o segundo, terceiro vídeo. Tô aprendendo esse negócio ainda. Eu sei que às vezes é chato, mas curte aí, se inscreve no canal se você não tiver inscrito. Compartilha, comenta, dá uma moral aí. Isso ajuda a mostrar pro YouTube que o vídeo tem algo de interessante. Eu espero que tenha, todos eles. E aí ele começa a divulgar para outras pessoas, né? Aquelas indicações que a gente recebe às vezes, né? Que vai aparecendo vídeos relacionados. Então é isso aí, vamos lá. Queria falar hoje, vai aparecer no início o mesmo vídeo que nós falamos sobre solidão, baseado em 2 Timóteo, capítulo 4, versos 16 e 17. Quando eu falei de Paulo, quando teve o seu julgamento, no momento de defesa, onde pessoas poderiam ir lá defendê-lo, ninguém foi. E no versículo 17 ele afirma que Deus o fortaleceu, Deus o assistiu, ou seja, ele estava abandonado, mas não estava sozinho. E é lógico que Deus faz isso, dessa forma sobrenatural, né? Não sei se você já teve essa sensação, eu espero que já, se abraçado por Deus, pelo Espírito Santo, aqueles momentos de angústia, de tristeza que a gente ou acha, ou até, pelo menos humanamente, a gente está realmente abandonado. Mas tem uma outra forma disso acontecer, que é a mais usual. Porque quando a gente lê esse texto que antes, a gente pode, sem querer, até inconscientemente, achar assim, bom, então tá bom, né? Deixa que Deus cuida, né? Deus vai estar lá, vai tratar. O que Deus faz? Só que via de regra não é de uma forma sobrenatural. Vamos dizer, no ordinário da vida, é de uma forma mais sobrenatural o seu efeito, mas a forma é natural, né, desse cuidado que a gente tem um com o outro. E aí eu queria citar 2 Coríntios capítulo 7, versículo 6 e 5 e 6. Paulo falando, escrevendo aos Coríntios, a segunda carta, diz assim: quando nós chegamos à Macedônia, nenhum descanso tivemos, guerras por fora, temores por dentro. Quando a gente está nesse estado de dificuldade, de perseguição, de lutas, muitas vezes até, vamos ser honestos, né? Dificuldades que a gente mesmo caçou, né? Deus é bom e misericordioso, nos ajuda assim mesmo. A gente está exatamente como Paulo. Lutas por fora, ou seja, dificuldades que ele sair para trazer para a nossa vida, conjugais, econômicas, desemprego, perdas, todas, imaginem qualquer dificuldade. Só que se essa dificuldade for só externa, lutas por fora, eu ouso dizer que seria menos complicado. Mas ela vem acompanhada de temores por dentro. O que são esses temores por dentro? É a ansiedade, é aquela angústia. Eu já passei por isso algumas vezes. Você sabe quando você vai dormir, e se já não bastasse você ter um sono meio conturbado, às vezes nem dormir, mas uma hora você dorme, mas no minuto que você acorda, os temores por dentro te dominam novamente. Você chega a perder até o sono, o coração dói, e aí você é cheio de temor.
e não num temor no sentido de temer a Deus de medo mesmo, de desespero. Mas eu tava falando, como eu tava falando, a gente não vai falar de nada sobrenatural em termos de ato. O efeito sim, o efeito é sobrenatural. Então, só para você lembrar, Paulo afirma, e é nítido que no texto não está falando só dele, né? Tinha mais gente com ele. Quando ele diz, quando chegamos a Macedônia, chegamos, tinha mais gente com ele, tinha mais gente passando perrengue, sofrendo. Fica a lição aí. A gente acha que só a gente está passando dificuldade. Às vezes a gente do nosso lado passando coisa pior ou até igual. Então ele segue. Nenhum descanso tivemos, ou seja, não deu para descansar. E realmente quando o bicho está pegando, até descansar é difícil. A nossa mente não para. Né? Eu tenho... E para mim é muito difícil isso. Porque na minha cabeça, se eu estou com uma dificuldade, um problema hoje, na minha cabeça já vai pensar em todas as consequências de atos e de situações que eu posso passar ou a atitude que eu posso tomar. Ela automaticamente eu já vejo lá na frente. Então, a gente não descansa, né? Porque tá sempre, se eu fizer isso e aquilo. Mas, então assim, nenhum descanso tivemos. Lutas por fora, ou seja, todas as dificuldades, perseguições e temores por dentro. Mas lembra do ordinário? Do ato que não é sobrenatural, mas o seu efeito sim. Ele segue no versículo seguinte: mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Veja como foi uma questão bem ordinária. Quando eu digo ordinária, não é valorizando nada não. Muito pelo contrário. É pra gente entender que Deus age nas coisas simples também. A sua consequência é extraordinária. Sempre. Mas o ato muitas vezes é muito simples e ordinário. Ordinário no sentido que é comum. A gente acha comum. Talvez por isso às vezes a gente não faça. A gente pensa assim, pô, mas aquela pessoa tá com tantas dificuldades, tantos problemas. E o que eu vou fazer não vai resolver? Vai. Mas vamos voltar pro texto. Vamos lá, para você relembrar. Mas Deus, que consola os abatidos, nos confortou com a chegada de Tito. Como é que Deus conforta Paulo? Eliminando as lutas, tirando todos os temores? Não. Enviando Tito, um dos amigos de Paulo, amigo querido. E aí é uma conjectura, tá? Mas a gente pode pensar assim o texto. Sabe quando você tá naquele auge da dificuldade e alguém para te ouvir? Alguém chega e às vezes vocês vão até conversar, mas não vão nem falar do assunto. E às vezes com experiência essa pessoa passou e está passando, e Deus vai através daquilo ali, de um abraço, de um aperto de mão, de uma palavra simples. E às vezes não se prenda a isso, tá? Mas eu acho que o online nos separou muito, mas se não tiver jeito, uma mensagem no WhatsApp, uma ligação, uma chamada de vídeo, isso vai consolando o coração da pessoa. Um abraço pode fazer uma diferença muito grande. E às vezes a gente não precisa falar nada. Um amigo, o Wallace, que provavelmente vai ver esse vídeo, espero que esteja vendo. Mas que ele teve uma vez, e ele provavelmente vai lembrar disso. Se ele lembrar também não tem problema não. Mas eu tava com muito problema, mas sabe, tava exatamente
como Paulo. Lutas por fora e muitos temores por dentro. Como eu disse, se fosse só a luta por fora, eu acho que seria menos complicado. Os temores por dentro fazem com que a gente não pense, não avalie, não enxergue a situação como um todo. Mas aí eu fui até a casa dele e a gente sentou no meio-fio, em frente à casa onde ele morava. E eu falei, e falei pra ele. E ele só ouviu. E ouviu. Saí dali com todos os problemas resolvidos? Não. Mas aliviado e consolado. Vê como é que é. É um ato simples. Lógico, vai ter momentos que a gente peça a Deus sabedoria para isso. Dá uma palavra, uma orientação. Às vezes até um puxão de orelha. Desde que seja direcionado por Deus. Mas às vezes é só sentar e ouvir. É só dar um abraço. É só estar junto. Tive uma experiência uma vez. Eu sou da área de saúde. E foi o primeiro emprego. Tem alguns longos anos isso. Na verdade, vai fazer 25 anos de tanta experiência. Foi meu primeiro emprego. Não, acho que já fez 25 anos. 25? E... por aí. Tá entre 1 e 20 anos, com certeza. Enfim. E a gente tinha uma paciente muito difícil. Né? A gente tinha paciente que não tem condições de caminhar, de andar, a gente põe, né? Quando tem condições numa cadeira higiênica, leva até o banheiro para que ele tome banho. Eventualmente precisando, a gente ajuda até no banho. Mas essa senhora era sempre uma dificuldade para tirá-la da cama para a cadeira. E eu não tinha dificuldade nenhuma para sair da cama, para sentar na cadeira, mas a gente era uma luta. E para quem trabalha na área de saúde, em enfermaria, deixa eu só te dar o contexto para que você entenda, né? Quem não é da área de saúde, tem alguns períodos que eu brinco que é a hora do rush. E o horário de banho é um deles. É um horário atarefadíssimo. Numa clínica médica, por exemplo, de 40 e poucos pacientes, é tenso. Então cada minuto, cada segundo é importante. Então, e aí mais um dia, fomos lá dar banho. E essa paciente, ela uma vez, ela falou assim, sabe qual é o problema de vocês? É que vocês não ouvem. Eu falei assim, tá bom, vou te ouvir hoje. E ela falou pelo menos 10 minutos. Se cada minuto é importante, imagina perder, entre aspas, 10 minutos ali. Quando ela acabou, eu falei assim, agora eu vou. Sentou na cadeira. E nunca mais ela teve dificuldade, criou dificuldade para ir para o banho. Ela só precisava de algo ordinário. Alguém que ouvisse. Alguém que o ouvir e a consolasse. Então, são coisas simples que a gente pode fazer e não faz. Às vezes por negligência. E às vezes por achar que não é nada, não é suficiente. Então, seja o Tito na vida de alguém. Seja hoje o Tito na vida de alguém. Às vezes não é fácil. Às vezes até a gente fica querendo um Tito na nossa vida, mas vai chegar também. Mas seja o Tito. Seja usado por Deus para consolar as pessoas. E, como você viu, às vezes são atos simples. Espero que essa mensagem tenha sido útil para você. Mais uma vez, envia para alguém. Divulga aí, compartilha para que mais gente possa ser alcançada pela palavra. Não é minha palavra, é a palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. E não para não.
Desiste não. Vamos juntos, eu, você e o Espírito Santo, na caminhada.